Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Olá, pessoas. Eu sou o Bruno da S. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada. Então, pessoal, semana começou bem mal, né? Nós estamos gravando na segunda-feira após a tragédia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E ontem aconteceu isso? Foi à tarde? Não, foi 7h30 da noite. O museu tinha fechado às 5 para visitação, então, assim, tava vazio, né, de público. E então tivemos aí um incêndio, né? Até agora, no momento, segunda-feira à noite, ainda não temos noção do que foi perdido, o que não foi, mas isso eu acho que até assim é irrisório em comparação à perda do patrimônio, do trabalho, das pessoas ali que estavam envolvidas. É até difícil a gente mensurar, assim, né? Não tem como mesmo, é uma coisa assim, que é uma tragédia, né? E acho que tragédia não tem como a gente mensurar as coisas, pelo menos a princípio. Então nós resolvemos comentar sobre esse assunto, acho que mais também para não deixar passar em branco, sabe? Porque o Papo de Calçada, a gente também faz isso, né? De quando alguma coisa incomoda, a gente tem que falar, não adianta. Então reunimos aqui a Angélica, o Bruno e a Renata para falar. E aí, gente? Como é que tá o sentimento? Como é que estão as coisas aí? Essa é uma pergunta meio cabulosa, velho, porque no momento que apareceu o flash, né, na televisão, eu tava jogando e tava com fone de ouvido. E pelo que a Renata conta, ela tava me gritando, porque ela tava vendo a imagem do prédio em chamas e eu não tava escutando. E aí ela veio aqui no quarto me cutucar e falou assim: o museu da Quinta tá pegando fogo. E, cara, mesmo, eu tomei um choque que eu demorei um tempinho pra absorver. Eu fiquei assim, tá de sacanagem. Aí eu entrei na hora no Google e aí já tinha, né, lá um vídeo de 7 minutos. E eu falei assim, velho, caralho. Aí passou uns 10 minutos depois, eu caí num pranto, mas eu chorava que eu fiquei soluçando. A minha cara ficou inchada, porque é um negócio, assim, tem muitas variáveis para você explicar. Primeiro, para eu explicar, é só como pessoa, o Bruno. A Quinta da Boa Vista, para quem não é do Rio de Janeiro, eu não sei comparar em outros lugares, mas você tem aqui um parque de entrada gratuita, né? É um grande jardim. Pô, cara, você vai lá no domingo, é gente pra caramba, fazendo piquenique, namorando, como eu mesmo fiz algumas vezes, ele fica lendo. É um grande parque. E tem... Você faz ensaio de casamento, o pessoal faz ensaio de casamento, vai pra tirar foto, vai pra ter onde ir. É um programão, porque tem tudo com tipo de condução para em frente à Quinta da Boa Vista. E lá tinha o museu, uma entrada irrisória, simbólica, né? E também o zoológico da cidade do Rio de Janeiro. O zoológico eu deixei de frequentar há muito tempo, porque eu não gosto do zoológico. Mas, então eu comecei a chorar, e eu só pensava assim, mano, fudeu, sabe? Porque aí sim, aí o historiador gritou dentro, e é do tipo, fudeu, cadê? Se a gente já não tem mais previsão nenhuma de futuro. Pô, destruiu-se um dos maiores acervos historiográficos da América Latina. E agora, sabe? É uma sensação que ainda não foi acomodada dentro do meu corpo, porque como historiador é muito difícil de pensar que a gente perdeu um museu com tanta coisa lá dentro. E se, por exemplo, que foi uma coisa que eu disse, se foi um balão, como as pessoas estavam lá dizendo, cara, um balão destruiu pelo menos 12 mil anos de história.
um balão, uma porra de papel e fogo, né? Se for um curto-circuito, eu imagino que aquele tenha sido um curto-circuito bem intencionado, no seguinte sentido: o museu estava tão fodido que alguém tentou fazer uma gambiarra e a gambiarra deu errado e pode ter sido isso. Por enquanto eu ainda não acomodei, sabe? É tipo, caralho, só tem cinza agora lá. É meio foda de pensar isso, é meio ruim mesmo. Então, a minha primeira sensação quando eu vi na TV foi, gente, tacaram uma bomba na praia. Por quê? Tacaram uma bomba na praia? Porque na praia não tem pobre, não tem rico. O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, era um lugar que não tem pobre, não tem rico. Tem até menos rico do que pobre, porque os ricos preferem, quando vão a museus, ir a museus na Europa e postar porque dá status. Mas o Museu da Quinta era um lugar onde gente muito pobre, gente classe média, gente de todas as culturas e idades e classes sociais frequentavam, porque realmente era o que o imperador tinha proposto. Era um lugar do povo, era uma casa do povo. Então, assim, a minha sensação era de que tinham feito um bombardeio na praia, porque na praia não tem pobre, não tem rico, a praia é de todo mundo, sabe? E a segunda sensação foi a sensação, pode parecer exagerada, mas foi uma sensação pós-11 de setembro, quando a gente via aquelas pessoas cobertas de fuligem, que ninguém tinha cor, não existia cor, eram só pessoas humanas sofrendo por algo que, tipo, acabou, mano, acabou. Eu tava no show, né? Tava no show da Halberto, que é uma banda que uns amigos têm. E tava no meio do show quando a gente recebeu pelo grupo de WhatsApp notícia diretamente da própria Juliana. E eu fiquei com o telefone na mão, assim, sem saber o que fazia, querendo chorar no meio do show. Acontece que o show também era despedida do Augusto, que é vocalista, porque ele tá indo para uma licença capacitação em Santarém. Ele trabalha lá com a gente é tudo da mesma panela, tudo do mesmo grupo. E eu falei, se eu for embora agora correndo, eu fiquei naquela, assim, engoli o choro e fiquei pro resto do show. Só que mal acabou o show, que eles sempre vêm, né? Dá um abraço, um beijo e tal. Eu já puxei o telefone e mostrei pra ele, Gusto, olha a merda que tá acontecendo. Ele ficou parado, olhando o telefone pra mim, olhando pra mim. E eu falei, vou correr pra casa porque eu preciso ver isso aqui. E aí, então, pra mim o drama realmente começou, a parte dramática pra mim realmente começou quando eu cheguei em casa, umas 10h30 da noite, mas eu já abri o portão já despencando, né? Porque eu já tinha todas as notícias que a Ju já tinha passado, ó. A gente vai perder os invertebrados, paleontologia, arqueologia, museologia, a gente vai perder tudo que tá nessa ala antiga. Acho que a gente vai salvar os anexos lá do fundo, que estão os vertebrados, botânica e biblioteca central. Aí fiquei administrando isso, porque de minha parte, eu nunca estive no Museu Nacional, mas é engraçado isso, porque eu tenho esse contato pessoal e profissional com pesquisadores envolvidos diretamente no Museu Nacional há mais de 20 anos. Participei da história que o Monet construiu, o Monet dos coleópteros, junto com a filha, que a gente fez mestrado na mesma época, ela e eu. Tem toda a história que o Dante Teixeira construiu, que hoje quem herdou é o Marco Saposo, aquele que eu marquei vocês no post. O Marco Saposo e eu começamos a caminhada juntos, então tem toda uma história. E, mais recentemente, o meu contato mais recente é o atual diretor do museu, que é o Alex. Ele orientou a Juliana a vida toda, iniciação, mestrado e doutorado. Recentemente veio visitar a gente. Ele é o Alexander Kellner, afinal, né, o papa dos pterossauros e tal no mundo. E esse contato com a Juliana, que dentro de todos é o mais recente, é de 2009 para cá, em termos de contato. Então, mesmo sem a presença física no lugar, eu me sinto, né, como alguém que participou e participa da história, não só do Museu Nacional, o Museu da USP, o Museu Emílio Guilde, e outras coleções espalhadas pelo Brasil. Museu Capão da Embuia, e esse sim eu estive, em Curitiba. Então, aquilo que o Marco Saposo postou, e eu fiz questão de repostar,
O fato de não ter vítima humana, o fato de ninguém ter morrido, não se iluda, né? Que a gente não se iluda, porque vidas inteiras se perderam. E quando ele falou isso, eu vi a vida do Dante Teixeira, eu vi a vida do Dante Teixeira, que é a parte de Aves, que está salvo, mas entendam, é a vida abnegada para a instituição. Eu vi a vida do Monet, gente. Eu vi a vida do Monet, que são mais de 40 anos dedicado àquilo. E mais tantos que eu não conheço. Então a primeira coisa que eu penso, eu fui atingida mais por esse aspecto, inicialmente. Assim, eram as décadas de dedicação, as décadas de abnegação, porque a gente que estuda, a gente que trabalha, a gente que se envolve a fundo no meio da pesquisa, a gente abre mão muito tempo da nossa vida para aquilo que a gente está fazendo. E o Monet criou a Marcela e a outra filha lá dentro, entre as gavetas da coleção. E hoje uma delas trabalha com ele. Então, você coloca tudo isso, assim, na coleção inteirinha do Monet se perdeu, gente. O trabalho dele inteirinho, mais de todo mundo que veio antes dele com os besouros. Isso sem falar em tudo, né? Luzia, né? Luzia tá difícil de engolir o que aconteceu com Luzia. A gente tem que ter esse papel de falar e que a gente é ouvido no Brasil todo. Muita gente, de repente, que é fora do Rio de Janeiro, não tá. E para mim, o difícil disso tudo é porque, por exemplo, eu tô, como já disse, estudando, né, para um concurso. E essa semana que passou, eu estudei muito sobre essa questão. Pode parecer um caráter muito técnico, muito específico para quem não entende, mas vamos lá. Eu sou historiador, então estou estudando historiografia e memória, né? Para quem não sabe o que é historiografia é a forma como você conta a história. A história é um método científico e a historiografia são as diversas abordagens que você pode dar ao mesmo fato. E a memória é algo que é construído individualmente ou coletivamente. Então, a dor foi saber que, por exemplo, como você disse, séculos de trabalho de pessoas viraram cinzas. As vidas das pessoas, dos pesquisadores, virou cinza. Ponto. E, atrelado a isso, a memória que todo mundo tem de visitar o parque, de ter passado no museu, e eu estou quebrando a cabeça de como tentar explicar para os meus alunos e para qualquer outra pessoa. Estou tentando ser econômico porque eu já vi alguns posts ridículos dizendo: que museu que nada, dinheiro público não tem que ir para museu, já passou, o que importa é o presente. Não, meu caro, se você chegou até o momento de você publicar a sua gloriosa opinião numa rede social, foi porque outras pessoas perderam noites de sono, aniversários de familiares, etc., em busca de alguma coisa. Eu quero um aplicativo, uma rede social, que as pessoas possam se comunicar entre si. Isso é o trabalho da pesquisa, porque é um momento-chave, o Museu Nacional pegar fogo, num momento-chave em que cientistas por todo o Brasil perdem sua bolsa CAPES e não tem mais um futuro acadêmico, né? Não sabem mais o que vão fazer daquilo que querem pesquisar para melhorar a vida de outras pessoas. Isso é muito emblemático. No meu caso, a grande dor enquanto cientista, apesar de muita dor pela perda de todo o material já estudado, mas a minha grande dor é o material não estudado. O material que não foi pesquisado e foi perdido, não catalogado, não visto, não pesquisado. Quanta informação sobre a humanidade e sobre a natureza e sobre tudo estava ali naqueles arquivos que não tinham verba para pesquisa, que não tinham quem pesquisasse, que não podiam ser sustentados e não podiam ser levados adiante. Quanta informação já tinha sido catalogada, já foi uma perda trágica, imensa, imensurável.
Mas o material não pesquisado, para mim como cientista, dói muito. E só para se ter uma ideia, é o seguinte, por exemplo, a Angélica mencionou a Luzia. A Luzia é um fóssil de 12 mil anos. Né? Quando você para pensar, eu não sei como as pessoas não conseguem se encantar com isso, mas vamos lá, depende do encantamento que cada um tem. Quando você para pensar que na sua frente tem um crânio de um ser humano que viveu há 12 mil anos e que, através das diversas pesquisas científicas que a gente tem hoje, a gente pode saber como Luzia se alimentava, o que Luzia fazia. Óbvio que o nome dela não é Luzia. Você tem uma ideia de como a gente veio parar aqui. Não foi só por causa de um estalo de dedos de um mundo criado em 7 dias. Não é. Sem contar a própria história do fóssil da Luzia. A Luzia foi descoberta em 1972. Ela passou 20 anos sem ninguém saber o que ia fazer com ela. O esqueleto dela não foi estudado. Foi estudado o crânio. Por isso que você tem aquela réplica do que poderia ter sido a face da Luzia. Mas aquilo é uma réplica. O crânio dela foi estudado. O restante dos ossos dela não foi. Então, assim, a perda é difícil de entender, mas é como dizer para você assim, cara, é como se você tivesse perdido o seu pai, a sua mãe, e você não soubesse da história da sua família. Né? Nós nos tornamos os humanos que somos hoje ao longo de milhares de anos. Né? Então, saber disso, né? Ou aquela boa e velha história, se algum animal não acreditasse que existissem múmias, não, isso aí é conto da carochinha, ou como andam postando aí, isso aí é a história de historiador maconheiro comunista, múmia não existe. Você ia lá ver que tinham múmias de gato, múmias de crianças, múmias. Um sarcófago que nunca foi aberto para ser estudado, mas ele estava lá, exposto, para mostrar o que era um sarcófago e como os egípcios conservavam o corpo das pessoas que haviam morrido. Então, assim, tudo isso é grande, sabe? Dá horas pra gente ficar falando. Dá horas. E esse é o tamanho da perda. Fora, como a Angélica já falou, né? O trabalho de pesquisadores que se dedicam a estudar pequenos insetos e animais, e aí já é a área dela, né? Eu não sei nem mensurar isso também. Eu acho assim que uma coisa que vocês até comentaram aí é a questão do símbolo, sabe? O momento que a gente passa hoje no Brasil com relação à educação, em relação à pesquisa, a corte de investimentos e sabe, assim, tudo está sendo mais evidenciado agora, toda essa questão de não se preocupar com esse tipo de assunto, de falar assim, isso é supérfluo, isso não é necessário, mas é um símbolo, sabe? É simbólico, aquilo ali, por mais que a pessoa não fale assim, pra mim aquilo ali não tem valor, sabe? Por mais que a pessoa fale isso, mas para um país, sabe? É o símbolo de um país, é a história de um país, é a história de pessoas. Então, assim, eu vi a entrevista, né, que a Angélica mandou pra gente, do Alexandre, ele falando, né, como que as coisas são irônicas, assim, sim, tanto tempo, né, demorou para conseguir um investimento para aplicar ali numa reforma, num sistema de segurança, e agora que conseguiram, né, um investimento, um financiamento lá do BNDES, que aconteceu. Então, assim, tem hora que a gente realmente, assim, a gente está muito em cima do acontecimento, mas tem hora que dá para pensar, sabe, assim, não tem sentido as coisas às vezes, sabe? Realmente toda essa negligência, toda essa questão de isso não é importante, parece que foi evidenciado agora. Às vezes também parece que é para mostrar pra gente, sabe? Assim, olha, é importante, tem sentido,
sabe? Um museu não existe à toa. Pesquisadores não existem à toa, não é uma profissão à toa, não é porque a pessoa apenas gosta de pesquisar, sabe? Não é porque é apenas uma pessoa curiosa. Toda pesquisa tem sentido, sabe? Pode ser biologia, pode ser exatas, pode ser humanas, pode ser qualquer coisa, mas toda pesquisa tem sentido, faz algum sentido para alguém, vai ajudar em alguma coisa. Então, assim, acho que também é hora da gente parar, sabe? E eu falo a gente, assim, como país e cidadãos e pensar, refletir, sabe? Ver as prioridades. Será que isso realmente não é prioridade? Será que isso realmente não significa nada? Eu acho que não é por aí. Você é engenheiro da automação. Qualquer coisa que eu falar de besteira, você vai me corrigindo. Mas, por exemplo, hoje em dia, quando a gente chega num supermercado, você entra numa fila, se tiver fila, e hoje a moça que trabalha como operadora de caixa, ela tem ali, ela pega o produto, um saco de feijão, e no saco de feijão vem um quadradinho com umas listras verticais, ela passa numa máquina que tem um vidrinho que emite uma luz vermelha, lê aquele código de barras e ela bota pro lado para você ensacar. Aquela luz, ela lê o código de barras, aquele código de barras está cadastrado num determinado sistema que já está o preço dele, etc, etc, etc. Tudo isso é um processo. A maioria, uma parte do nosso público não deve fazer parte de uma época em que as operadoras de caixa, elas digitavam os preços dos produtos, porque os preços vinham numa etiqueta, né, com o preço, o valor, e elas tinham que digitar numa máquina o valor daquilo. Então, o processo para você fazer uma compra era um pouco mais demorado do que é hoje. Tudo isso é pesquisa científica, como você disse, para melhoria na vida das pessoas. Então, quando a gente chega num momento em que a gente está num país que não valoriza o sujeito que estuda, eu estou falando isso, eu não sei se eu já contei esse episódio aqui em algum papo de calçada. Outro dia estavam alguém fazendo campanha por um determinado candidato no WhatsApp lá do grupo de futebol. E aí eu falei assim, não, cara, obrigado. Eu sou professor de história, eu sei muito bem o que é estudei bastante o que é uma ditadura, não preciso disso não. Aí o cara, não, mas esquece os teus livros, pergunta para uma pessoa mais velha como era a ditadura. E aí, antes que eu pudesse responder alguma coisa, uma outra pessoa falou assim, não ferra, maluco, esses caras, só porque é professor acha que sabe mais que os outros. Não é que eu saiba mais que os outros, é que não há como você para desmentir um determinado fato, você tem que investigar, você coloca processos e métodos ali para averiguar se aquilo mesmo é o que é. Né? E a história não é uma ciência exata, é uma ciência humana, que estuda seres humanos. E seres humanos são passíveis de milhares de variáveis. Né? Então, assim, a gente está passando por um momento onde as pessoas questionam quem estuda. Se o sujeito dedica a vida dele ao estudo e transforma isso numa profissão, no caso, como a Angélica, que somos professores, entende? Esse sujeito é descredibilizado. Entende? Esse é o problema, que é um dos maiores problemas que eu vejo hoje. Mas é muito do que eu penso sobre a tecnologia, igual você estava falando aí. Porque assim, o Brasil ele tem esse problema de não se investir em tecnologia dentro do Brasil. E um país que não investe em tecnologia, em descoberta de tecnologia, ele está fadado a ser escravo de quem investe, sabe? Assim, se você não produz uma coisa, você fica dependente de quem produz. Então isso é perigoso. A gente está falando exatamente a mesma língua. Eu acho que eu estava conversando agora há pouco no WhatsApp com um grande amigo que está com os problemas de depressão. A gente só conseguiu se falar agora à noite. E aí eu estava trocando a ideia com ele sobre o que aconteceu no museu e falando assim, gente, na realidade eu estou muito cansada.
Eu tô muito cansada porque são 30 anos de envolvimento na vida acadêmica, né? 29 anos, para ser exato. E aí eu tô cansada de ver isso, assim, a população não quer entender. Desculpa, gente, no meu momento de dor é assim que eu tô vendo, eu não vou mentir. Eu tô vendo que a população não quer se envolver. Mais do que a gente faz, mais do que a gente fez, de trazer comunidade para junto, de ir até a comunidade, ir até a população, trazer a população. Eu olho para isso com os comentários que eu vi com o que aconteceu no museu e vejo, não adiantou nada. Não adiantou nada, porque as pessoas simplesmente não conseguem sair de uma bolha que elas mesmas construíram para ver que se hoje elas têm condição de ir a uma farmácia, fazer opção por medicação, você prefere a base de dipirona ou a base de paracetamol? Você prefere esse aqui que é um fitoterápico? Não vê que o fato dela ter opção na farmácia é resultado do que a gente faz, que vai envolver a tecnologia da engenharia de automação, vai envolver o processo histórico do conhecimento gerado em cima daquele composto e vai envolver o conhecimento técnico, científico, biológico para saber os efeitos. Quer dizer, não tá nem aí, não importa. Importa é que o remédio está lá na farmácia e minha opção também. Isso tudo traz um pesar muito grande para a gente, para a minha categoria profissional, porque hoje, dia 3 de setembro, um dia depois da tragédia, é o Dia Nacional do Biólogo. Foi o dia que a nossa carreira foi oficializada. E eu digo que a gente está dizendo hoje que não tinha como ser pior dia para a gente. Nem que tivesse sido hoje. Mas ficar com o dia seguinte, o The Day After, acho que também é muito, muito pesado. E aí a gente está absolutamente sem ter o que comemorar por causa disso. Não basta o que a gente perdeu, mas ainda a não compreensão da população. E olha, eu vou dizer, eu falo de coração aberto, isso não é erro só nosso, sabe? Não foi só a gente que não fez a população entender, a população também não quer entender. Não quer entender. A população não quer ir passear no museu. Acha que só tem velharia. Não entende o quanto a velharia representa para a sua atualidade. Não quer entender porque professor de história de boa qualidade, como o Bruno, não faltam. Pera. Entendeu? E isso eu estou muito cansada. Então, essa questão simbólica do que representa o incêndio no Museu Nacional, ela é muito mais do que simbólica, né? Mas ela representa um descaso construído com o tempo, como na entrevista do Alex que eu mandei para vocês. O processo é também histórico de descaso. Um prédio com toda uma estrutura de madeira, não tinha aço na estrutura, era tudo de madeira, porque o prédio tem mais de 200 anos. E nada ao longo de décadas foi feito de medida preventiva, porque o museu ele tinha que lutar para conseguir sobreviver, ele tinha que lutar para conseguir pagar a sua despesa pessoal, ele tinha que lutar para adequar o seu acervo, ele tinha que lutar num país onde não se investe em tecnologia, como o Guilherme falou, para conseguir conservar os seus acervos, no mínimo. Nossa, tem histórias, eu lembro na década de 90 de ouvir relatos desse pessoal todo que eu citei, falando dos mofos nas paredes das coleções do museu. Cansei de ver. Então, sabe, o material podia ser perdido, quer dizer, é histórico também os casos. E agora, a gente acabou de receber a notícia, o governo federal, eu não lembro agora qual ministério, me desculpem, não me escapou, o Ministério das Cidades, eu não me lembro, vai enviar uma ajuda emergencial de 10 milhões para o museu. Eu não quero fazer pouco caso desses 10 milhões, eu não quero, porque o museu vai precisar. Mas eu pergunto, o Museu do Ipiranga também está fechado há muitos anos por falta de problemas de manutenção, problema de verbo. Vai esperar pegar fogo também? Então, quer dizer, a coisa no brasileiro, desculpem, eu estou com o povo brasileiro muito entalado na minha garganta, especialmente depois de ontem. Não quero dar uma de ficar falando mal do nosso povo, mas eu estou cansada disso. O Brasil está muito sempre esperando as desgraças acontecerem para agir. Então pronto, agora vai receber 10 milhões, né, sendo que está lá um dinheiro de 21 milhões do financiamento do BNDES encalhado, porque só tem que esperar a eleição passar para ser liberado. E tá lá, pronto, oi, estamos aqui, esperando. Quero fazer, na hora que o Bruno falou e eu esqueci de comentar, estão falando de um balão, estão falando de várias coisas, mas aparentemente existe uma chance muito grande de ter sido um curto-circuito, porque já fazia tempo que a direção do museu vinha falando sobre picos de energia, né?
o Museu de História Natural, de um museu de arqueologia, ele usa muito os climatizadores, ele usa muito os estabilizadores, então ele tem noção das oscilações de energia, que já vinha há muito tempo falando dos picos de energia. Então, depois de um período, depois de ter funcionado 6 dias durante a semana, e fechado, depois da visitação no domingo, acho que não custa nada ter dado um pico de energia, e aí sim, acho que faz muito sentido. Então, esse descaso ele é mais do que simbólico, quer dizer, desculpa, o incêndio no museu é mais do que simbólico, ele vem coroar um descaso com o nosso patrimônio artístico, o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio histórico, natural, o nosso patrimônio humano. Eu queria muito que as pessoas que escutam o Papo de Calçada, se não conseguem entender, porque não faz parte do seu dia a dia, mas acreditar que vidas se acabaram. E vidas de pessoas tão comuns quanto todo mundo. Com sonhos, com lutas, com dor, sabe? Com gana, com inteligência, com família. E aí acabaram. E pior, não tem perspectiva de futuro, porque aquilo que o Marcos Raposo colocou no post dele ontem, não tem jeito, gente. A gente pode reconstruir o museu, mas ele nunca vai voltar. Foi aquele prédio que foi assinado a independência do Brasil. Tinha documentos sobre a história do Brasil colônia, tinha registros de línguas de etnias inteiras de índios brasileiros que não existem mais, eram os únicos registros. Cantos, cânticos de etnias que sequer mais existem. Aí a população vai perguntar, tá, mas para que isso serve? Para conhecimento do próprio Brasil, para conhecimento de como a gente usa a nossa língua portuguesa, para conhecimento de o que é que a gente tem na nossa música, o que é que a gente tem na nossa culinária, e isso não tem volta. Tem uma figurinha circulando constantemente, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp da vida, que fala muito disso, né, dos incêndios, porque eu até lembrei ontem, eu falei assim, gente, eu acho que eu devo estar sentindo a mesma coisa que professores de língua portuguesa sentiram quando o Museu da Língua Portuguesa queimou lá em São Paulo. O esforço, né, para tentar se fazer compreender, porque ainda que se descubra a causa do incêndio, ainda que tudo seja apurado, ainda que outras coisas sejam recuperadas, o que a gente precisa fazer entender é o seguinte: a gente ainda não se entende, né? Eu vou ilustrar. Nós, humanos, a gente pode parecer que a gente sabe muito, a gente já acumulou muito conhecimento sobre a nossa espécie, a espécie humana, mas a gente fica muito tempo sem entender, e quando a gente não explica da onde a gente veio, né? Quando a gente não ensina a história, a gente corre o risco de uma coisa muito grave. Eu vou citar um exemplo, já que, né, como a Angélica não está enfadada, vamos dizer assim, de falar mal do povo brasileiro. Um exemplo muito recente, tá? Na Alemanha, por conta dos diversos movimentos migratórios que estão acontecendo na Europa, cidadãos alemães da extrema-direita, né, uma corrente ideológica e política da extrema-direita na Alemanha, já começam a se aglutinar para exigir seus direitos como povo alemão. O que eles querem? Eles querem que se criem bairros para imigrantes, para o povo alemão saber quem são os imigrantes e diferenciá-los dos demais cidadãos de toda a Alemanha. Talvez você tenha caído na Terra agora e não saiba que entre 1939 e 1945 ocorreu uma guerra mundial e que dos líderes da Alemanha tinha um sujeito chamado Adolf Hitler, e ele pregava que o povo alemão era um povo ariano, logo superior
aos demais povos. Então, negros, homossexuais, judeus e diversas outras minorias étnicas deveriam sucumbir ao povo ariano, povo alemão. Essa reportagem ela foi ao ar no sábado, na Deutsche Welle, que é a Rede Globo da Alemanha, né? E eu vi o vídeo no domingo, ontem, antes, inclusive, de eu saber que o museu havia pegado fogo. A Alemanha, menos de 100 anos depois de todos os males que passou por causa do Hitler, do nazismo, de uma ultradireita conservadora, etc., etc., já fala novamente em xenofobia, em segregação racial e tudo isso. Coisa que nós hoje estamos passando, porque a gente não quer ver venezuelanos no nosso país. A gente nem sabe quem é o nosso país, porque a gente que mora no Sudeste discrimina o cara que mora no Nordeste e diz que no Acre ainda existem dinossauros, porque a gente ainda nem se entendeu como povo. Essa é uma das maiores catástrofes que a gente pode falar a curtíssimo prazo, do valor que a história vai perdendo, que a falta de conhecimento e de instrução das pessoas vai gerando. As pessoas só se importam com o presente, e em só se importando com o presente, vivo hoje. Tudo bem viver o hoje para você não ficar pensando nas mazelas, mas que você precisa ter hoje uma perspectiva de futuro, isso é necessário. Então, quando o material histórico, todo o acervo do Museu Nacional, ele pega fogo, a gente que ainda nem se entendeu, nem sabe o que é ser brasileiro, porque a gente discrimina negros, e os negros fazem parte da nossa Constituição, como povo, a gente discrimina negros, as pessoas por causa da cor da pele deles. Então, se a gente ainda nem entendeu isso, como é que a gente vai conseguir dar valor? A gente precisa dar valor. A gente cansa, como a Angélica falou, a gente cansa de tentar aproximar o conhecimento científico para que as pessoas entendam o valor dele. Mas as pessoas, é como o Roberto Carlos cantava naquela música, todos estão surdos. Não, eu concordo, sabe? E mais cedo, até estava comentando no grupo lá, e eu entendo toda a indignação da Angélica sim, eu tento entender pelo menos, mas eu quis até falar assim que acho que independente de você encontrar um culpado, sabe, realmente tem que encontrar um culpado, sabe, e a causa, o que seja, pelo menos assim para servir de exemplo, sabe. Mas antes, mais do que isso, eu acho muito necessário a gente encontrar solução, sabe, pro problema, porque igual vocês falaram, não é o primeiro museu que pega fogo, sabe, não é a primeira tragédia ou negligência que acontece no Brasil, seja morte de pessoas, seja um prédio pegando fogo, seja um rio morto, sabe, não importa, são todos casos de negligência, sabe, que a gente, assim, a gente não tá aprendendo. Parece que passa e já era, sabe? E um ano depois ninguém lembra mais, porque tudo tem um jeitinho, sabe? Às vezes menos de um ano, né, cara? Porque a próprio caso da Samarco, em menos de um ano, o nego já tinha esquecido e o nego já estava até perdoando a Samarco, né? Pois é, entendeu? O prédio que pegou fogo no centro de São Paulo, né, com tanto de gente lá dentro, morador de sem teto, sabe, assim, mas é sem teto, não é gente, sabe, como assim, cara, como assim? Assim, a gente tem que aprender, eu acho assim que se é como se diz, né, se tem males que vêm para bem, não me entendam mal, mas se existe isso, então vamos aprender, sabe, chega. A gente está em ano de eleição e aqui no Papo de Calçada a gente tem tentado evitar falar de política partidária, sabe? Tentar não falar de partido, mas é necessário falar de política, porque isso é política,
sabe? O brasileiro tem que parar de pensar que política é uma coisa de você votar naquele candidato que você torce por ele. Não é isso. Não é porque eu escolhi a camisa de um time de futebol que meu time de futebol não comete erros, sabe? A mesma coisa para um partido. Não é porque eu escolhi vestir a camisa de um cara, com a foto de um cara, que eu tenho que fechar meus olhos para todos os erros dele. E aqui nós estamos falando de um problema que não é de um governo, sabe? Não é apenas de um governo. São de vários, igual vocês falaram, década de 90, década de 70, sabe? Se a gente for puxar a ficha, quantos anos, sabe, que esse problema não tá? E outros problemas que aconteceram no Brasil, há quantos governos passaram diferentes? Então, assim, é uma questão da gente parar, deixar de ser idiota e começar a cobrar o que deve ser cobrado, sabe? Quando você pega um plano de governo de candidatos a presidente que não mencionam cultura, sabe? De candidatos a presidente que ameaçam acabar com o Ministério da Cultura ou unir Ministério da Cultura e Ministério da Educação para diminuir gastos. Será que realmente essa é a prioridade? Diminuir gastos com educação, cultura, sabe? Porque se a gente for assim, a gente não vai aprender. Como é que a gente vai aprender se a gente não tem cultura? Entendeu? Às vezes a pessoa pensa, né? Eu só preciso estudar para arrumar um emprego. Eu só preciso estudar para ter meu sustento. Não, cara, a gente não estuda para isso. A gente estuda para aprender a pensar, sabe? O emprego, sim, você não precisa ter estudo para ter emprego. Você só precisa ter vontade de trabalhar. O estudo é para você mudar a cabeça, sabe? A gente tem que sair dessa educação de 2 séculos atrás, sabe? De que você estuda para aprender o beabá, você estuda para decorar a matéria e passar no vestibular, sabe? Não é isso. Você estuda para mudar seu pensamento, para enxergar o mundo diferente, para ver, até assim, irônico, eu estava conversando com os alunos na aula de matemática e eu falando com eles, sabe, a matemática ela é tão bonita que você enxerga maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, sabe, às vezes você quer fazer uma multiplicação e existem não só uma forma de fazer multiplicação, mas 2 ou 3 que você chega no mesmo resultado, só que as pessoas só querem decorar, sabe? A matemática ela ensina isso, que existem formas diferentes de pensar, existem maneiras diferentes de pensar. Não existe uma única, não existe um certo, não existe uma verdade. Depende da cabeça de cada um e a gente tem que encontrar uma verdade, uma maneira que seja bom para todos, que não prejudique um para favorecer outros. Sabe? Eu acho assim que se de alguma coisa dessa situação a gente tem que tirar, sabe? É isso, acordar, chegou a hora de acordar, sabe? E não é para fazer protesto, botar todo mundo camisa da seleção e ir pra rua, o gigante acordou. Não é esse acordar, é acordar de parar para pensar, sabe? De conversar sobre os problemas. Não, eu não converso sobre política, política. Não, gente, política é o dia a dia, sabe? Vamos acordar. Você falou um negócio que me lembrou 2 coisas. Quando você falou da questão do futebol, né? Para falar de bem recente. Você é cruzeirense e eu sou flamenguista. Recentemente, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram pelas 8ª de final da Libertadores. Quando o Cruzeiro veio aqui, no Maracanã, sapecou 2-0 no Flamengo e o Flamengo só foi reagir, né, a esses 2-0 quando nos últimos 30 minutos do segundo tempo. Ok, na quarta passada, o Flamengo jogou novamente com o Cruzeiro, aí no Mineirão, e o Flamengo logo de início fez um gol no Cruzeiro. Independente do resultado, se o Cruzeiro jogou bem ou mal, se o Flamengo jogou bem ou mal, a grande percepção é o seguinte: vamos analisar o futebol? Ou seja, quando todo mundo escolhe um lado para ficar, uma camisa de time de futebol, ou não sei o quê, e se fecha para todas as outras coisas, a gente esquece de olhar o principal, que é o jogo de futebol. Não só o seu time. Um jogo de futebol ele não é dado só pelo melhor elenco. Ele é dado por
diversos fatores, a torcida, a preparação física, etc, etc. A gente deixa de analisar o futebol. E é isso que a gente está hoje perdendo no Brasil em termos de debate político, porque as pessoas estão, entre aspas, apaixonadas, ou seja, estão falando com paixão sobre coisas que a gente não deve colocar paixão, e sim racionalidade. E outra coisa que você me lembrou, né, que você está falando do processo da escola, etc., eu passo todo bimestre para os meus alunos, eles têm que me entregar todo bimestre 3 redações. E nesse bimestre eu trabalhei música com eles, então eles tinham que escolher músicas que representassem certas coisas. E um dos temas foi exatamente sobre o Brasil. E eles tinham que escolher músicas que falassem sobre o Brasil, ou que fizessem uma crítica, ou que falassem coisas boas. Em geral, todo mundo escolheu música que faziam alguma crítica ao Brasil. E um aluno de uma turma escolheu Que País é Esse, do Legião Urbana. E lá pelo final da redação, ele fala assim: eu só não entendi a frase que diz quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. E é tão significativo eu lembrar disso agora, no assunto que a gente está falando, por causa disso. Ele não entende, tá aí o resultado. Índios morrer, mas tá bom que não deu pra gente salvá-los dos últimos 500 anos de extermínio, mas agora a gente legou eles literalmente ao esquecimento, porque se existiam nações indígenas que têm pouco acesso, porque todo mundo gosta de ver o índio de cocar, de tanga, no meio da selva, comendo peixe, descansando na rede. Ninguém entende que o índio é outra coisa também hoje, justamente por causa do processo histórico que a gente teve no nosso país. Mas está aí, né? A gente não vendeu as almas dos nossos índios num leilão. A gente queimou elas, mesmo. Porque, como eu disse, a gente gosta desse índio, mas e entender esses índios? Porque a gente vê em alguns relatos, os índios antropofágicos. Índios não cometiam antropofagia, isso era uma viagem dos viajantes europeus, isso é uma coisa muito, muito vasto. Mas tá justamente aí, a gente tem que... esse projeto de desmantelamento do nosso país, sabe, ele é muito sádico, inclusive. Porque é como se como é o nome? O Sauron, né, tivesse lá do alto da torre, né, olhando toda aquela batalha que você vê no Senhor dos Anéis, vendo todo mundo se ferrar, mas eu estou salvo aqui na minha torre de marfim, etc. e tal. A gente vê esse projeto de desmantelamento de aparelhagens, né, estatais ou não, do nosso país há muito tempo, e o projeto implica exatamente isso, de desfazer a amizade com o outro por causa desse ou daquele candidato, dessa ou daquela ideia. E a gente está deixando de ver o futebol, entendeu? A gente está torcendo só para o Flamengo ou só para o Cruzeiro e está deixando de ver um jogo de futebol que foi bom, independente se um jogou bem ou se outro jogou mal. O importante foi o futebol. Mas tem um resultado. Mas o Cruzeiro se classificou e o Flamengo não se classificou. Cara, talvez essa tenha que ser a mudança de olhar que você tem que ter, né? Olhar para além. Essa educação que você propôs, eu tenho certeza que diversos outros educadores pelo país tentam passar para os seus alunos. O grande problema é que a gente vive uma desgraça de vida, vamos dizer assim, que a gente se debate com a vida o tempo todo e que o cara tem que se preocupar exatamente isso. Não, eu vou pegar aqui meu diploma do ensino médio e aí já tô bom para trabalhar. E pronto, ele viu o aspecto imediatista do troço e não vai para frente. Né? Então, assim, é um projeto de futuro que agora a gente tem mesmo que se preocupar. A gente fica triste. Ainda bem, por exemplo, vamos acreditar, conseguiram reerguer o Museu da Língua Portuguesa. Sob quais condições? Ainda não sei. Eu não sou ligado à área de língua portuguesa.
mas perdeu-se acervo. Vão conseguir reconstruir o museu? Sim, mas todo o material simbólico em torno dele, todo o arquivo histórico construído nele ao longo desses 200 anos, boa parte foi perdido, né? E é bem engraçado que, assim, logo na entrada do museu, você tem um grande meteorito que foi descoberto na Bahia no século XVIII, 1793, se eu não me engano, o Bendegó. E ele tá lá, ainda paradão, né? Mesmo depois do incêndio, a chama obviamente não derreteu ele porque ele veio do espaço. Então, se alguém quisesse ver, as pessoas, não, mas o Bendegó sobreviveu. Claro, ele veio do espaço. Ele é outra parada muito mais acima do que a gente consegue produzir. Bendegó, né? A gente está usando muito o simbolismo do Bendegó como uma maneira de se espelhar para continuar, né? E eu gostei muito agora dessa analogia. Ele veio do espaço, o material dele é outro. Ele foi crivado, né, de uma outra maneira, passando pelo fogo atmosférico. Enfim, seja como for, a gente está usando muito esse simbolismo para tentar juntar e ver como é que segue. Mas o Bruno falou da questão da Alemanha. Essa foi uma conversa que eu tive com o Thor até meio recente, sobre o que ele vive lá com isso, né? E a gente, na nossa conversa, eu lembro que em algum momento a gente chegou a uma possível conclusão. Cada vez que vão-se embora os sobreviventes do evento, fazem a memória viva, parece que vai-se embora a memória, né? Fica a memória lá, os museus do Holocausto e tal, mas só lá aquele monte de gente maltratada, maltrapilha, como vítimas de guerra, sem o real significado do que foi aquela guerra. Então, esse ressurgimento do nazismo, ele parece que vem muito junto com a morte, enfim, né, de todos os sobreviventes da guerra. Porque eu não sei, acho que os sobreviventes da guerra mesmo já não existem mais. Se existirem, estão muito velhinhos, né? Eram muito crianças e hoje estão muito velhinhos. Eu vejo isso também com as nossas ondas de imigração. Todos nós somos descendentes de imigrantes. E hoje a gente está desprezando imigrante porque os nossos avós, nossos bisavós, que são os que vieram e passaram pelo sofrimento da imigração, também não estão mais aí para ser a memória viva do que é ser despatriado de alguma maneira, contra ou a favor da sua própria vontade. Então, o que assusta na memória da humanidade é isso. A memória precisa estar viva, porque as pessoas que passaram por aquilo precisam estar vivas. A questão da ditadura militar já é outra coisa, porque muita gente passou pela ditadura militar acreditando que a vida normal fosse aquilo, sem ter a menor noção de que aquilo era uma total privação de liberdade, uma total privação de informação e uma total privação de formação. Porque, como o Guilherme ressaltou, estudar não é só para a gente, isso é importante sim, mas não é só para a gente melhorar de vida e ter condições de vida melhor do que nossos pais, nossos avós tiveram. Claro que é para isso também, mas é para a gente reduzir a chance de a gente ser manipulado. Só que eu não sei o que é que está acontecendo, que parece que a capacidade manipuladora está cada vez maior, independente, né, da população estar conseguindo estudar ou não. Então, assim, Guilherme disse assim, a gente tem, na época do crime da Samarco, que eu estive aí na cidade do Guilherme, na reunião que a gente fez com os grupos, né, relacionados ao acidente, ao crime, a gente escutou várias vezes, vamos aprender a fazer do limão a limonada. E, gente, me desculpa, mas eu não tenho. Eu não acredito que isso vai acontecer. Desculpa, Guilherme, eu gostaria muito, muito. Eu concordo com isso, eu concordo com o que você disse, mas eu não acredito que vai acontecer. Porque, apesar do descaso ser histórico com a questão do ambiente, o descaso ser histórico com a questão da educação, cultura, ciência e tecnologia, em nenhum momento, depois que aconteceu isso com o museu, eu vi alguém, pessoas, né, população no geral, lembrar que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi extinto no governo Temer. Não fazer essa associação. Entendeu? Porque não importa. Entendeu? Não importa. O que importa é que eu tenha o meu celular tal, o que importa é que eu pegue fulano ou beltrano na noitada, o que importa é o que eu posso fazer de imediato. Entendeu? É isso que importa. E é isso que vai continuar importando.
Então, o que dá para a gente fazer é a gente juntar os esforços de quem se importa, porque quem não se importa não vai se importar, não vai fazer diferença. Não fez diferença com o crime da Samarco, não fez diferença quando o Instituto Butantan pegou fogo. E, o Instituto Butantan é de onde vêm as maiores pesquisas contra venenos animais, picada de cobra, de escorpião e o uso medicinal dessas toxinas. Cadê? Ninguém... Tanto faz se o Butantan pegou fogo ou não pegou fogo. Museu da Língua Portuguesa, para que eu tenho que aprender português? Entendeu? Se a maior parte do meu vocabulário eu uso abreviado, valeu, VLW, entendeu? Memorial da América Latina, quando pegou fogo, que América Latina, gente, eu sou mais Europa. Que América Latina, coisa de pobre. Entendeu? É isso, é essa mentalidade que eu tenho visto crescer. Então, Museu Nacional, peraí, onde família real, história do Brasil colônia, entendeu? Luzia, o que eu tenho a ver com a Luzia? Entendeu? Coleção de inseto, de pterossauro, era melhor, né? O Alex Kellner é a sumidade internacional do estudo de pterossauros no mundo. Então, o material do mundo todo é mandado para o Alex. De pterossauro. Então, para quê? Pterossauro nem existe mais, né? Então, eu gostaria muito de acreditar que os esforços poderiam se somar nesse momento e a gente revogar a PEC de corte de gasto. Não, mas a gente tem que reduzir gasto. O Brasil tem que reduzir gasto. Desculpa, mas qualquer ostra consegue entender que o Brasil precisa reduzir gasto. Mas reduzir gasto de educação, cultura, saúde, segurança, não é reduzir gasto, é reduzir vida. Enquanto a dívida do Neymar na casa de bilhões é perdoada, enquanto a dívida do Banco Itaú na casa também de bilhões, de dezenas de bilhões, é perdoada, enquanto está para ser perdoada a dívida dos empresários de mais de 500 bilhões, e empresário, gente, não é o dono do mercadinho, empresário não é dono da rede de supermercados da sua cidade, empresário não é dono da farmácia, empresários, eu estou falando grandes corporações empresariais, 543 bilhões de reais de dívida estão para serem perdoadas. Enquanto um deputado federal ganha auxílio paletó. Para que auxílio paletó com o salário que ele ganha, com o salário que ele recebe? E nem vem com o papo de que ele estudou e ele fez por merecer, porque ele não estudou, você elegeu. Então não foi nenhuma coisa que ele galgou por merecimento, entendeu? Enquanto os juízes ganham, além do auxílio moradia, um auxílio educação de 7 mil para cada filho. O salário de um juiz, ele precisa ter um auxílio desse. É só parar para pensar, gente. É só parar para pensar. De onde tem que vir gasto? Gasto não tem que vir daquilo que beneficia a nossa vida, do que beneficia a vida de uma nação. Gasto tem que vir de onde é supérfluo. E se tudo, depois de tudo que eu falei, nada disso soou supérfluo para você, então eu realmente tenho certeza de que não vale a pena continuar lutando. Dar auxílio moradia e auxílio educação para os filhos dos juízes, sem falar na pensão vitalícia de filha de militar que ultrapassa 15 mil reais por mês, por filha. Não se tem o dado exato de quantas recebe, mas são 15 mil reais por mês, por filha de militar. Se você não acha isso supérfluo e acha mesmo que tem que juntar o Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, que foi o que aconteceu, se você acha mesmo que tem que juntar o Ministério da Cultura e Educação, que é o que tem candidato dizendo que vai fazer, se você acha que está tudo certo, os gastos serem como estão, e o certo é tirar bolsa de pesquisa, que vai influenciar na maneira com que as vacinas vão chegar para a população, que vai influenciar a chegada de medicamento, e aí vão culpar o SUS, e não a falta de verba para pesquisa que gerencia a distribuição e o uso dessas medicações. Se você quer realmente continuar a ser manipulado como você quer, desculpa, toda sinceridade, eu estou dolorida demais para conseguir ser diplomática. Se você continua achando que está tudo certo, você merece tudo de pior que está para acontecer, que você não tem a menor noção do que ainda está por vir, se esses cortes, esse congelamento dos gastos continuarem por 20 anos. Se você ainda não tem emprego, desculpa aí, meu amigo, você não vai conseguir, porque o STF acabou de legalizar a terceirização irrestrita. Você não vai ter o seu emprego.
do jeito que você está achando que você vai ter. Você não vai ter o seu 13º, as suas férias, do jeito que você acha que você um dia teria. E se você acha que isso é papo de comunista, eu gostaria muito de te dizer que isso realmente é papo de comunista, mas isso não é papo de comunista. Tá? Isso é papo de quem acredita nos direitos humanos, no direito de vida, no direito da gente ter, no direito da gente lutar, no direito da gente procurar padrões de vida melhor. E estão tirando isso de você, e você ainda não entendeu. A representação simbólica do incêndio no Museu Nacional não é nada perto do que está para te acontecer. Se você não sair da bolha, se você não se mexer, se você não parar para olhar o que verdadeiramente te serve e não ficar caindo em golpes midiáticos de jogador de futebol. Um jogador que não jogou porra nenhuma, ainda por cima, nessa última Copa. Se ao menos tivesse jogado, mas nem isso. Né? Então, desculpa, gente, eu não acho que isso vai mudar. Eu acho que o que eu acredito é quem acredita. O que eu acredito é que as pessoas que já enxergam, somos nós que a gente tem que estar mais juntos, entendeu? Independente de uma posição ideológica, política, partidária, que a gente tenha igual ou diferente. Se a gente acredita que alguma coisa tem que ser feita em relação a salvaguardar o nosso patrimônio artístico, cultural, histórico, nosso patrimônio natural, é a hora que a gente tem que estar junto. Agora, porque quem não acha nada, vai continuar sem achar nada. E é para essas pessoas que eu desejo que o de pior o país tem para oferecer. Eu estou magoada demais com tudo que está acontecendo nesses 2 últimos anos por aqui, para tentar uma saída diplomática para minha fala. Cara, e você, o que você está falando, ele é muito significativo, que assim, o que você disse, o que a gente está fazendo, eu também estou fazendo, só que, assim, até certo ponto você é mais sensível que eu em vários níveis, mas na tua fala agora, eu pude perceber algo que já estava na tua fala e eu ainda não havia percebido dentro de mim, que é o seguinte, que é a desesperança, né, bicho? Porque quando você entra, sei lá, no teu Facebook e tal, eu estou realizando uma atividade com os meus alunos que eu preciso monitorar pelo Facebook, e aí, por exemplo, eu vejo uma postagem que foi feita até pelo Quebrando o Tabu. Mas é uma página esquerdista, velho, deixa pra lá isso. Que eles pegaram prints de comentários das pessoas sobre a questão do incêndio. Aí tem uma frase de uma pessoa que ele escreve assim: segue o baile. Se não há vítimas, aí é um A craseado, né? Não é do verbo haver. Se não há vítimas, deixa queimar essa história comunista que criaram. Uma pessoa foi lá, escreveu o seguinte, né, no comentário da postagem: usou A craseado para conjugar verbo, já sabemos que é ignorante. Uma enxovalhada de gente foi criticar a garota porque ela estava corrigindo a grafia do cara. Então, daí é que você cresce assim, velho, eu não quero conhecimento para mim, eu estudei muito. E eu falo isso o tempo todo para os meus alunos. Eu estudo muito, que é para eu poder dar o melhor para eles e eles serem melhores do que eu. Porque não adianta nada, sabe, eu ser professor e eu não conseguir... Não adianta nada eu ser mestre e não conseguir arrumar um pupilo, sabe qual é? Alguém que siga à frente na minha tarefa. Mas quando você vai... e esse foi um dos malefícios da rede social. Quando você vai entrando em contato com essa maré de opiniões das pessoas... Opiniões essas que antes você não sabia, que o cara guardava lá no mais recôndito canto do interior dele. Agora que você tem acesso a essas opiniões, você fica, como a Angélica falou, pra que eu tô fazendo esse esforço todo? Pro cara ficar gritando mito, 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 e ele nem sabe que mito é algo que é inventado, algo que necessariamente não existe, sabe? É desesperador, e mito é uma coisa que eu falo na minha primeira aula, na introdução ao estudo da história. Então, quando você percebe isso tudo, você tem uma desesperança. Aí a Angélica fala,
né, do Kellner. O cara é uma sumidade mundial no estudo do pterossauro. O ignorante, ele vai se perguntar, tá, e daí? E daí, amigo, se você gosta de ver o Parque dos Dinossauros, do Steven Spielberg, é porque teve milhares de arqueólogos que estudaram aquelas ossadas para tentar dar um pouco de... Aquilo tudo é imaginado, mas é porque a gente sabe que dinossauros existiram. O pterossauro existiu. E tem um cara que estudou tanto um troço, entende? Que te permite hoje saber de algo que você não sabia que existia de repente até ontem. E hoje você sabe, né, deste animal que viveu aqui nas Américas e não viveu em outros lugares. Então, quer dizer, é um negócio muito desesperançoso mesmo, porque você tem que ter uma visão macro do troço, porque como eu sou professor de escola pública, Angélica é professora de uma universidade pública, e você vai vendo o sucateamento literal das instituições que deveriam propagar o conhecimento. E aí o cara, se ele não for devidamente vocacionado para o magistério, para ser professor, a gente pode discutir isso num programa para frente, ele faz o trabalho dele de qualquer forma. Porque ele tá tudo ruim, eu não ganho mesmo aquilo que eu acho que eu mereço que eu ganho, então deixa para lá. E aí pronto, sabe? É o conhecimento que se perde, e aí é uma geração que vai se reproduzindo escalonarmente, de gente que tô nem aí se existiu pterossauro, tô nem aí se no palácio foi assinada a independência. E aí, ninguém sabe nem a importância disso, né? Que a independência não foi assinada por Dom Pedro I. Ela foi assinada, né, pela Maria Leopoldina, né? É ela quem faz isso no dia 2 de setembro de 1822. Mas, sabe, é muita coisa. Qual a importância disso? Velho, uma mulher fez isso. Não foi um doente sexual, porque o Pedro I era, né, um safado dos maiores. Não foi um homem que fez isso, foi uma mulher. Isso é empoderamento, isso é você dar a voz à mulher através da história. Então, assim, no fim de tudo, o que fica, né, vendo os comentários e sabendo o que as pessoas estão dizendo, igual um ministro lá da Secretaria de Governo, tem muita viúva chorando pelo Museu Nacional, mas ninguém fez nada. A fala dele não está 100% certa, mas também não está 100% errada. Realmente, tem muito político se aproveitando disso agora e está até fazendo propaganda da monarquia, dizendo que a república que fez um mal ao país, porque até houve mesmo um desmantelamento do palácio assim que a proclamação da república ocorreu, em 1889. Mas não está errado o que ele disse, porque tem gente se aproveitando. Mas não está 100% certo, porque eu sou uma viúva do Museu Nacional. Porque se eu sou um historiador, ali está uma parte importante do meu trabalho de mostrar para o meu aluno tudo aquilo que eu só cuspi em cima dele, ou que eu escrevi no quadro, ou que eu mostrei numa folhinha de um livro, ou que eu dei para ele na sala. Ir a um museu é importante por causa disso, porque aquilo é que você vê, aquilo que você entra em contato com aquilo que te dizem sobre. Entende? É igual se você pudesse ver o bicho-papão, né, o Saci-Pererê. São lendas, mas imagina se um dia alguém arrumasse aí um esqueleto do Saci-Pererê, um esqueleto do bicho-papão e pudesse te provar, olha, eles existem, né? Eles não são mitos. Tá aí, seria uma boa saída. O que resta nesse momento, infelizmente, é desesperança. Não, desculpa, Guilherme. Desculpa que a gente jogou pra fora muita coisa aí em cima de você, cara. Não. Que isso. Tem que falar mesmo. Tem que falar, a gente tá aqui pra falar. É o que eu até tinha comentado, né, ontem. Eu falei assim, vocês querem gravar? Porque se naquela época da tragédia de Mariana eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter gravado, sabe? Porque a gente tem que falar, a gente não pode, sabe? E mais cedo eu tava conversando com a Angélica, né, lá no grupo,
Aí falando assim, o povo tá cansado, tá? Aí ela falou assim, mas tá cansado, será? Eu acho que não, sabe? Eu acho que... Aí eu lembrei daquela música do Skank, né? Do primeiro disco do Skank. A nossa indignação é uma mosca sem asas. É uma mosca sem asas. Não ultrapassa a janela de nossas casas. Boa lembrança, boa lembrança. Então eu acho que a gente tem que dar asas, sabe, pra essa mosca. Eu acho que a gente não pode deixar essa mosca sem asas mais, sabe? E assim, pensando de mim mesmo. Não tô falando pra ninguém fazer isso não, tô pensando de mim. Se a gente tá, sabe, aquela, fulano vota num cara que eu sei que ele é picareta, sabe? Mas não vou falar nada não, é direito dele votar em quem ele quiser, sabe? Pensando nisso tudo que a gente conversou, eu acho que não, é minha responsabilidade, sabe? É aquela questão, se você sabe que alguém tá traindo seu amigo, sabe? Eu acho que é dever seu avisar seu amigo que ele tá sendo traído. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Realmente, por mais que, né, igual o Bruno fala aí, que já cansou de perder amigos por causa de discussões e tal, eu também já discuti com gente e acabei perdendo contato, mas acho que às vezes vale, sabe? Acho que é a omissão que traz essas coisas, sabe? É a omissão que faz isso. Então, eu, por mim, sabe, pensando, refletindo nisso tudo, é uma coisa que eu penso, sabe? A gente tem que ser combativo mesmo, independente. Eu sei que cansa, eu sei que é difícil, mas... E tentar explicar, às vezes, respirar fundo e tentar explicar algumas diferenças. Eu havia perdido essa paciência. Mas eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus tempos de colégio, e as pessoas lá são pessoas maravilhosas, são pessoas queridas, são pessoas muito voltadas para o bem, assim, sabe? Só que são pessoas que têm um posicionamento ideológico político bem diferente do meu. Ok, não é isso que vai me separar ou vai me fazer me distanciar das pessoas, não é isso. Mas eu fico lá, fico acompanhando as postagens e tal, sem concordar com a maior parte do que é falado, mas ok. Quando eu faço as minhas postagens do Facebook, essas pessoas não vão lá me perturbar no Facebook, então a gente segue assim, num mútuo respeito. Mas hoje, com essa história do Museu Nacional, alguém postou lá que mas o governo e a classe artística sempre tiveram outras prioridades. Aí faz uma lista que começa com um documentário sobre o José Dirceu, de gastos que teriam sido atribuídos ao documentário da vida do José Dirceu, e passa por Cláudia Leite, passa por... eu já não lembro mais. Recebi essa mensagem também. E termina com o Memorial do Lula, Museu do Lula e tal. Assim, eu dei uma respirada, dei um tempo e fui, pelo respeito e carinho que eu tenho profundo a essas pessoas de verdade, dei uma respirada e fui falar, porque nessa gestão de verba pública eu conheço um tanto. E falar, olha, por mais absurdos que possam ser esses projetos, deixa eu explicar que são coisas diferentes, são rubricas diferentes. O Ministério da Cultura recebe uma verba para investir em projetos de tempos determinados. O corte de verba do Museu Nacional, ele veio de um fundo de gasto fixo, orçamento fixo do governo federal. Então, assim, o Ministério ele recebe um recurso para investir em coisas de tempo determinado. Como era o antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, você tem um montante de X bilhões para investir em projetos de pesquisa de 2 anos. Mas recebe também uma verba que é para custo fixo. Eu falei, o que faz parte do custo fixo? Salário de deputado, privilégio de juiz, privilégio de parlamentar, meu salário, porque eu sou funcionária federal. Isso tudo é despesa fixa. Então não tinha como o governo tirar a rubrica que já existia, tirar de lá e colocar no Museu Nacional. Então não é uma coisa assim, entendeu? Cada ministério, cada pasta recebe um recurso para gastar com algo de tempo determinado e outros para seus investimentos fixos, que vão desde compra de papel, carimbo, caneta, gasolina. Aí você entende que não é igual você gerenciar o seu orçamento doméstico. Eu estou gastando muito em refrigerante, eu vou reduzir refrigerante para sobrar mais para eu gastar em gasolina. Não é a mesma coisa. Então eu gastei um tempo para explicar isso e foi super legal. Foi super legal o feedback disso. É verdade, é porque a gente fica tão indignado com a má distribuição de gás. Eu falei, sim, só que
esse é um mal antigo e uma coisa não elimina a outra. Mas o Ministério da Cultura, recebe o dinheiro para investir em projetos. Se os projetos são ruins, se você não concorda com os projetos são lixo, o papo é outro. Mas o MINC, ele tinha esse dinheiro e ele ia gastar. Ele não ia virar e falar assim, quem está precisando aí, a Museu Nacional, você está precisando? Te dou, porque a rubrica não era para isso. Então, às vezes, vale a pena a gente parar, conversar e explicar um pouco. Não, peraí. A primeira reação da minha mãe ontem foi falar, engraçado que dinheiro para construir estádio na Copa teve, para investir. Eu falei, olha, deixa eu só te dizer que o estádio foi em 2013, o corte que começou em 2015, mas ele teve um avanço grande em 2017, 2018. Os estádios já ficaram para trás, entendeu? A construção dos estádios, desculpa, gente, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora com esses cortes, com esses gastos. E outros estádios foram construídos com investimento privado grande e depois repassado para os estados. O governo federal não é mais detentor de boa parte desses estádios. Então, parar assim para falar, não, peraí, gente, olha só, entende? A indignação é uma mosca sem asas, mas tem que tomar cuidado para não ficar sem cérebro também. E achar que, nossa, porque a Cláudia Leite tem um projeto no MINC, olha onde está indo o dinheiro. Não, gente, o dinheiro é uma rubrica que o MINC recebe. Se o MINC está investindo na Cláudia Leite, ao invés de estar investindo no João do Pife, que é um músico no Agreste Pernambucano, aí o papo é outro, mas não vem dizer que é porque está investindo na Cláudia Leite não tem dinheiro para educação. Então, às vezes, a gente tem que gastar um tempo para trocar essa ideia e para ter essa explicação, que aí independe de ideologia política, partidária e tal. Aí acho que vale a pena. Nisso eu já acredito um pouco mais. Dado o tipo de programa que nós tivemos, não sei nem se vai ter dica cultural, mas de qualquer forma, para quem estiver ouvindo, eu descobri esse canal no YouTube recentemente e é um canal óbvio para quem gosta de estudar história, mas ele explica a história com determinadas variantes que qualquer outro leigo que não seja um historiador entenda. É um canal chamado Leitura Obrigatória. É tudo junto, né? Obrigatória, todo mundo junto. E ele lá tem um vídeo muito bom que fala muito do que eu falei aqui hoje, que é a diferença entre história e memória. Por conta disso, para a gente entender o que é um processo histórico, como é que a história trabalha, e o que são as memórias, né? E tem muito a ver com isso, que a gente está passando por esse momento onde a gente quer construir uma memória que não é verdadeira, sabe? A gente está construindo uma memória falsa para o nosso país, uma memória, como tem gente dizendo por aí, que na ditadura foi bom, que só apanhou e só foi preso na ditadura quem cometia besteira, sabe? Apenas não repita esse tipo de bobagem. Estude livros de história que falem sobre isso. Teve gente que estudou, né, para falar que não, a ditadura não foi legal, cara. Então eu recomendo esse canal, e exclusivamente esse episódio, né? História e memória, é só botar isso lá. Leitura obrigatória, história e memória, que fica legal para entender boa parte disso que eu e a Angélica falamos. Então vamos encerrar. Muito obrigado aí vocês que ouviram. Desculpa o clima, mas realmente não tinha como ser outro clima. Estamos todo mundo indignado mesmo. Esse programa foi para falar da nossa indignação. Segue a gente aí e compartilha se você ouviu isso aqui, achou bacana, acha que essa mensagem tem que ser passada. Passa pros amigos, passa no grupo do WhatsApp, sabe? Vamos tentar, sabe, pelo menos abrir discussões, tá joia? Então, continuamos lá, @Papo Calçada nas redes sociais, papodecalçada.blogspot.com.br, no nosso blog lá. E é isso aí, galera, até semana que vem. Valeu! Abraço a todos!